3 técnicas para aumentar o foco que realmente funcionam. Você começa a estudar e aos poucos minutos você já está abrindo o celular, olhando uma aba, pensando em outra coisa que não tem relação nenhuma com o que tu deveria estar fazendo. Três técnicas para aumentar o foco que realmente funciona. Bom, vamos lá. Você começa a estudar ou trabalhar, em poucos minutos você já está olhando o celular, abrindo outra aba ou pensando em alguma coisa que não tem nenhuma relação com o que você deveria estar fazendo. Então presta atenção que nesse vídeo eu, Marjorie Jasper, neuropsicóloga, vou te apresentar 3 estratégias muito divulgadas para aumentar o foco, mas que existe um detalhe importante. Nem tudo que aparece na internet como neurociência está realmente comprovado. Nós vamos separar o que possui respaldo científico, o que pode apenas ajudar indiretamente e o que ainda precisa ser visto com bastante cautela. E eu já adianto, provavelmente o maior inimigo da sua concentração está no alcance da tua mão neste momento, o celular. Bom, o foco não é apenas força de vontade. Antes das técnicas, precisamos compreender uma coisa. Ter dificuldade para se concentrar nem sempre significa preguiça, falta de interesse ou falta de disciplina. A nossa atenção ela é influenciada pelo nível de ansiedade, pela nossa qualidade de sono, pelo cansaço, pelas interrupções, pelo ambiente, até pela clareza daquilo que nós precisamos fazer. Por isso que o foco não é simplesmente um botão que ligamos no cérebro. Ele é um estado que precisa ser preparado e protegido. Então, a primeira técnica que eu vou trazer aqui é a da respiração lenta. A primeira estratégia é utilizar a respiração para reduzir a agitação antes de começar uma tarefa. Uma técnica bastante conhecida é a respiração 4-7-8. Você inspira durante 4 segundos, segura o ar durante 7 e solta lentamente durante 8 segundos. Me conta, você já conhece essa técnica? Eu preciso fazer aqui uma correção bem importante, tá? Sou neuropsicóloga, então eu tenho que trazer que não existe uma comprovação de que esses números 4, 7 ou 8 seja uma fórmula especial para ativar a concentração. O que possui é que exercícios de respiração lenta podem ajudar a reduzir o estresse, a ansiedade e a ativação fisiológica de fato. Então, a respiração não produz o foco diretamente, ela ajuda a diminuir um estado de agitação que está atrapalhando o foco. E algumas pessoas podem sentir até um desconforto, tontura, perder um ar quando elas estão prendendo o ar, tá? Se isso acontecer contigo, inspire lentamente pelo nariz durante 4 segundos e solte o ar depois de segurar somente 6. Muda o 7 pelo 6 ou pelo 5. Faça isso por 1 ou 2 minutos, sem forçar, sem tentar encher excessivamente os pulmões. O mais importante é deixar a respiração lenta e confortável. Uma expiração um pouco mais longa, soltar o ar mais devagar. Essa estratégia ela é especialmente útil quando você se percebe acelerado, ansioso ou com muitos pensamentos ao mesmo tempo. Mas lembre, respirar não substitui o estudo, o planejamento ou o tratamento de uma condição clínica. É uma preparação para começar, certo? E já que começamos, vamos falar da segunda técnica, que é trabalhar em blocos. A segunda estratégia é dividir o trabalho em blocos de concentração e pausa. Talvez você já tenha ouvido falar que o cérebro ele não consegue se manter muito tempo depois de um período de 50 minutos, mas isso não é verdade para todo mundo, não existe um tempo mágico e universal. Algumas pessoas funcionam bem com 25 minutos, outras com 40 ou 50, algumas conseguem permanecer profundamente envolvidas por mais de 1 hora. Meu filho é assim, ele fica super envolvido, enfim. A sustentação científica ela é outra. Permanecer muito tempo por uma atividade repetitiva pode provocar uma queda no desempenho. E pausas breves, elas ajudam a recuperar a atenção. Então faz assim, quer ver? Escolhe uma única tarefa. Trabalha nela durante 40 minutos. Depois faz uma pausa entre 5 e 10 minutos. Durante a pausa, vai ter uma caminhada, alonga o corpo, toma uma água, olhe para um lugar distante em que a tua visão tenha um olhar do horizonte, enfim. Mas cuidado
pausa não é o momento de abrir redes sociais, por favor. Você pode até terminar mais estimulado e com dificuldade de voltar, se você fizer isso. Aí tem um detalhe importante. Antes de começar o bloco, define exatamente o que você vai fazer naquele bloco. Não assim, por exemplo, eu vou estudar. Escreva algo mais específico, como vou ler 10 páginas e fazer um resumo. Ou vou responder 5 questões. Enfim, quanto mais definida for a tua tarefa, maior será a chance de você conseguir terminar e não procrastinar. Se ficar algo muito aberto, tu pode ter uma chance maior de procrastinar, sim. Gente, chegamos à hora de falar do maior inimigo. E uma das estratégias mais condizentes aí para reduzir esse inimigo é deixar o celular longe. Vamos lá. Estudos mostram que uma simples notificação pode prejudicar o desempenho em uma tarefa que exige atenção, mesmo quando a pessoa não pega o celular, por exemplo, para responder. Só de escutar o som, ver a tela acender ou perceber uma vibração, tá? Aí uma parte da tua atenção ela já vai ter sido desviada. Talvez venham pensamentos como, quem será que me mandou a mensagem? Será que aconteceu alguma coisa? Depois eu preciso responder o Joãozinho, a Mariazinha. Então, ainda que tu não pegue o celular para fazer isso, esses pensamentos, eles já acabam com a tua atenção. Não adianta só virar o celular para baixo e deixar, por exemplo, do lado do computador, se eu trabalho no computador. Durante a tarefa importante, que tu considera importante, silencie as notificações. Utilize o modo foco ou deixe o aparelho até em outro ambiente. Eu faço isso, viu? E tente trabalhar apenas com as abas necessárias no teu computador. Cada vez que você alterna entre uma mensagem, um vídeo, uma rede social, a tarefa principal, o cérebro ele precisa se reorganizar tudo aquilo que ele está fazendo. E isso tem custo cognitivo. Você pode até sentir que está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas na maioria das situações está apenas alternando rapidamente entre elas. Depois me conta se essas estratégias te ajudaram aí sim, tá? Tem uma terceira técnica que é bem divulgada, que é ouvir sons bineurais de 40 Hz. Sons bineurais são produzidos quando cada ouvido recebe frequências ligeiramente diferentes. E isso é necessário ter fones de ouvido nos 2 ouvidos. Uma hipótese de que determinados sons podem influenciar estados de atenção ou até medidas cognitivas. Porém, nesse momento, os resultados das pesquisas ainda são mistos, viu? Alguns encontraram pequenos benefícios, outros não encontraram efeitos realmente relevantes. Também existe muita diferença entre as frequências, o tempo de exposição, as tarefas avaliadas, enfim. Então, não é correto eu dizer que ouvir sons de 40 Hz neurais coloca o cérebro em um estado de super concentração. Você pode experimentar esse tipo de áudio e perceber se ele te ajuda a encobrir talvez ruídos externos ou criar um ambiente mais previsível, mas deve tratar como um recurso opcional, não como uma técnica garantida de forma alguma. E mantenha o volume confortável, mais alto não é mais eficiente nesse caso também, tá bom? Um protocolo bem prático, tá? O que seria? Primeira situação. Escolha uma tarefa específica. Depois, retire o celular do campo de visão. Tira do ambiente. Silencie as notificações, enfim. E se você sentir que tu está muito agitado, faz uma respiração por 2 ou 3 minutos, uma respiração lenta e confortável. Uma quarta dica, programa um bloco inicial de 40 minutinhos. Faz uma pausa curta entre elas, sem mexer em rede social, por favor. Observa teu desempenho. Se você conseguiu permanecer envolvido durante os 40 minutos, se você perdeu muito foco, se tornou um bloco ainda mais produtivo, por exemplo, tá? E a partir disso, ajuste o teu tempo. O objetivo não é obedecer rigidamente um cronômetro, por exemplo. É descobrir uma estrutura que te ajuda a trabalhar com menos interrupções. Também precisamos tomar cuidado para não transformar toda a dificuldade de concentração em falta de disciplina. Não é esse o caso, tá? Quando o problema é frequente e acontece em diferentes ambientes e prejudica os estudos, o trabalho, os relacionamentos, a organização de vida, enfim, é importante investigar. Ansiedade, depressão, alterações de sono, estresse intenso, uso de substâncias, até mesmo alguns medicamentos e outras condições, como o TDAH, por exemplo, interferem diretamente nessa atenção. Nesse caso, assistir a um vídeo ou utilizar uma técnica produtiva não substitui a avaliação profissional.
Gente, eu sou neuropsicóloga e atuo fortemente, inclusive, em diagnóstico. E te trago com toda clareza e toda certeza. Se você sente isso, busque um profissional. É muito importante que você entenda que a ajuda profissional, ela é justamente para que você possa ter o teu autoconhecimento, para que você possa entender o teu funcionamento e buscar o melhor tratamento, que pode ser uma mudança comportamental, inclusive, tá? Com isso eu digo, foco não é trabalhar horas sem parar. Foco é conseguir direcionar a tua atenção para aquilo que importa e proteger essa atenção das interrupções. Me conta nos comentários qual dessas estratégias você já utilizou e qual é a maior distração que atrapalha a sua concentração. Será que a tua é como a minha? O celular? A minha é. A notificação? Será? Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que está começando a estudar e tu percebe que 5 minutos depois ela já está no celular, por exemplo.